E aí pessoal, aqui é a pergunta que não quer calar. Isso fica acontecendo toda hora, todo dia nas minhas redes sociais. Doutor, quanto que custa a sua lipoaspiração? Quanto que custa a sua lipo HD, sua lipo convencional? Qual que é o valor? Me diz para saber se eu consigo fazer uma média. E é um pouquinho disso que eu vou falar nesse vídeo hoje aqui. Então me acompanha até o final para você ter noção do que é o valor de uma lipoaspiração. Vamos lá! Não tem jeito. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente quer se planejar de todas as maneiras. A gente planeja as férias, a gente planeja o afastamento do trabalho, a gente planeja alguém para nos ajudar a cuidar da gente, um cuidador, a gente planeja toda uma estrutura dentro de casa, uma estrutura familiar, e a gente precisa se planejar financeiramente também, né? A gente precisa ter essa noção. E quando a gente está pensando em uma lipoaspiração, vocês precisam entender que foi um dos procedimentos que mais se relacionou ao uso de tecnologias nos últimos anos. A gente tem tecnologias para emulsificação de gordura, a gente tem tecnologias para retração de pele baseado em jato de plasma, retração de pele baseado em radiofrequência, retração de pele baseado em microagulhamento, combinações dessas tecnologias com aparelhos que desempenham energias em intensidades diferentes e em maneiras diferentes. A gente tem aparelhos diversos para quebrar a gordura, para aspirar a gordura e aparelhos para manter segurança do paciente dentro do centro cirúrgico, né? Segurança durante a anestesia, segurança térmica, segurança de sangramento, medicações, botas pneumáticas para evitar trombose, enfim. Quando a gente pensa em valor de uma cirurgia, vocês precisam entender que isso é variável de acordo com o tipo de cirurgia que você vai precisar. Vocês precisam considerar experiência do cirurgião. Um cirurgião mais experiente, ele tem mais conhecimento, com certeza tem mais experiência, já passou por mais situações em que ele aprendeu a superar algumas dificuldades cirúrgicas que eventualmente um cirurgião menos experiente tenha. Vai depender de estrutura de hotelaria de hospital, qualidade em segurança de hospital e de centro cirúrgico, equipamentos utilizados, a equipe pós-cirúrgica do cirurgião a ser utilizada. Tem cirurgião que sequer tem equipe de pós-operatório própria, então ele terceiriza isso para pessoas diversas. E o acompanhamento que o cirurgião vai te dar no pré, no intra e no pós-operatório. Tem alguns cirurgiões que depois da cirurgia fica semanas ou meses sem ver o próprio paciente. Quem fica vendo é só a equipe, né? Então existe uma demanda de tempo de alguns cirurgiões diferentes para outros. Tudo isso impacta no custo de uma cirurgia. Então a gente pode ter uma lipoaspiração de 10 mil, 20 mil, 40 mil, 60 mil, 80, 100 mil reais. A gente tem toda essa gama de variação de valores. Talvez os cirurgiões que vocês estejam pesquisando, se houver ali uma diferença pequena, 2, 5 mil reais, talvez seja um item que possa servir para diferenciação entre um e outro aí para você. Mas se a gente tem uma variação maior entre um cirurgião e outro, deve haver uma razão para isso. Por exemplo, eu disponibilizo para as minhas pacientes tecnologias que cada uma delas para aquisição custa perto de R$500 mil. Como que a gente não vai, de alguma maneira, repassar o custo para o paciente? O paciente que adquire ali uma viagem de terceira classe e uma viagem de classe executiva em um avião, ele vai passar por experiências diferentes e essa experiência diferente pode fazer toda a diferença na vida desse paciente. Vocês precisam entender que um procedimento cirúrgico que a gente faz vai causar impacto para a vida inteira no bem mais precioso, que é você, é o seu corpo. E aí, será que vale a pena buscar sempre o mais baratinho nesse sentido? Muitas vezes
Se a questão financeira é uma questão impeditiva para o paciente, vale muito mais a pena esse paciente se programar financeiramente para realizar o seu sonho um pouquinho mais para frente, mas realizar com o máximo de segurança, a melhor experiência e o melhor tipo de resultado do que escolher apenas pelo preço, porque não adianta. Vamos pensar de forma realista. No mundo de hoje, se alguém cobra bem mais barato, ele precisa tirar custos para que ele tenha uma lucratividade razoável. Se ele precisa tirar custos, de onde que ele vai tirar? De maneira geral, ele vai tirar custos daquilo que o paciente não está enxergando. Parte de segurança, parte de cuidados, parte de equipe própria. E muitas vezes esse cirurgião, para ter uma lucratividade geral, um faturamento geral razoável, ele vai ter que conseguir ganhar isso no volume, ou seja, ele vai ter que operar 2, 3 pacientes no mesmo dia para ele conseguir aquele fluxo, aquele volume financeiro que eventualmente ele almeja. Imagina se você for a segunda ou a terceira paciente do dia desse tipo de cirurgião, que cobra mais barato e ganha no volume. Imagina o cansaço que eventualmente o cirurgião vai estar na sua cirurgia. Será que compensa se colocar nesse tipo de risco? Então é algo que eu queria aqui discutir um pouco com as minhas pacientes. Este aqui é um ambiente de aquisição de conhecimento. Me siga nas minhas redes sociais. Lá vocês vão ter bastante informação sobre cirurgia plástica, informação competente, informação validada por artigos científicos, informação de um cirurgião que seguiu toda a cadeia de formação adequada, 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, fora cursos de capacitação. Tudo isso para a gente dar o que há de melhor para vocês, nossos pacientes. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de clicar aqui no sininho, se inscreve no canal porque é importante. Um grande abraço para todas vocês. Até a próxima.